Você sabia que durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, um livreiro londrino cobriu o telhado do seu estabelecimento com todos os exemplares que ele tinha de Mein Kampf, o Minha Luta, do Hitler? Que o primeiro autor a assinar o próprio texto com um nome foi uma mulher? O hábito de ler em silêncio é uma inovação? Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que tem me acompanhado desde o começo do ano, que entrou pra minha lista de favoritos e que eu acho que tem tudo a ver com quem me acompanha aqui, com quem é apaixonado por livros, que é O Infinito em um Junco, a invenção dos livros no mundo antigo. Como o próprio nome já diz, o livro vai explorar a história dos próprios livros, né, da invenção dos livros. E foi escrito pela espanhola Irene Vallejo, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. E assim, esse foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler esse ano. Eu comecei ele, acho que assim, no dia 1º ou no dia 2 de janeiro. Eu terminei ele recentemente e eu vou falar um pouco mais sobre ele com vocês. Antes de mais nada, não esquece, por favor, de deixar o like aí no vídeo. Se quiser, me segue nas redes sociais, porque eu falo muito sobre mercado editorial e eu trabalho com livros. Esse é o foco do meu conteúdo em todas as outras redes, seja na rede vizinha, né, na dancinha, seja lá no Instagram, aqui no YouTube. Então, se você quer aprender mais sobre o mercado editorial brasileiro, sobre trabalho com livros de alguém que trabalha com livros não só como editora, como criadora de conteúdo, como profissional da comunicação e conteúdo de outras editoras também, por favor, me segue, vou ficar super feliz. Tô compartilhando, assim, praticamente diariamente coisas, assim, pílulas em vários lugares, então vou deixar as minhas redes aí. Então, ó, bora lá. Como o próprio nome já diz, o livro, ele vai contar a trajetória, né, desde a criação do livro, desde lá do mundo antigo, e ele vai focar bastante nisso. Então ele vai passar muito, assim, bem detalhadamente em diversos aspectos, principalmente no contexto histórico, da história grega, também fala muito da época do Império Romano, faz referência a outros lugares do mundo, claro, até porque a invenção de diversos suportes, assim, imprescindíveis para o livro como a gente conhece hoje, como o papel, por exemplo, foram invenções de outras partes do mundo, né, como a Ásia, por exemplo, a África. Mas o livro, ele é bem focado no livro como registro, como a gente conhece hoje, então ele vai focar majoritariamente ali na história europeia no que diz respeito aos livros. E falando sobre suporte, assim, uma das coisas que eu achei mais interessante desde o começo, assim, do Infinito em um Junco, é que a Irene, ela vai falar muito sobre diversos detalhes que até quem trabalha com livros, assim, quem já tá acostumado, termos técnicos, assim, de formato do livro mesmo, como, por exemplo, a lombada, a gente não costuma parar pra pensar, ou a gente não tem tanta curiosidade, talvez, a respeito, como, por exemplo, como surgiu a lombada, né? A gente sabe o que é, a importância, mas quem teve essa ideia? Como foi o processo? Será que a lombada realmente já nasceu assim? O padrão do título do livro e do nome do autor sempre foi a primeira coisa que se tem, né? Sempre teve uma folha de rosto. Como surgiu isso? Quem pensou nisso? Então, assim, o que me deixou muito presa, né, imersa nessa leitura, é que ela não fala só do beabá, né, do surgimento dos livros e como, né, já falei que foca no mundo antigo, mas a gente sempre espera que tenha algo muito, assim, envolvendo Gutenberg e ali naquela época na Europa. Então, ela vai trazer algumas especificidades que são muito interessantes, até para quem, teoricamente, já acha que sabe bastante. E, assim, a riqueza de detalhes que ela traz é impressionante. Ela consegue fazer a gente sentir que tá dentro de uma cápsula do tempo, e ela tem várias descrições, assim, não só do ambiente, então ela fala muito, assim, contextualiza o leitor. Vamos supor, do papiro. Ela não fala só, o papiro era isso, isso e isso, foi usado para isso, isso e isso. Ela realmente traz uma descrição, assim, de todo um cenário, do cotidiano daquelas pessoas naquela época. Então, realmente, assim, a escrita dela também eu acho impecável, porque você tá ali como se tivesse um filme passando na sua cabeça, e pra quem ama livros, é um prato cheio. E ela consegue, assim, pegar na sua mão e te guiar por essa história turbulenta, mais fascinante dos livros, como se ela estivesse contando a própria história. E essa é uma coisa interessante também, ela não é estritamente objetiva, ela coloca muito dela ali nas páginas. Então, o que eu acho que muitas pessoas vão poder se identificar, porque todo leitor
tenha uma história com os livros. Seja como começou a ler, ou uma história, aquela história que fez a pessoa se tornar leitora, ou aquela história que foi um ponto de virada na vida, seja como leitor, seja na vida mesmo, que a gente sabe que os livros nos tocam para além daquele momento ali de leitura. E ela vai colocando um pouco dela quando ela vai narrando alguns acontecimentos, não é sempre. Mas a escrita dela, por muitas vezes, é extremamente poética, porque ela conduz a narrativa muito bem, mas ela deixa praticamente um pouquinho de poesia mesmo nas suas reflexões. Então, por exemplo, ela tem muito essa característica de terminar os capítulos não, assim, porque o livro em questão de projeto gráfico e de divisão mesmo, ele não tem muitos capítulos. Ele tem 2 partes. E a história, o texto é todo corrido, né? E dividido no máximo, assim, mini capítulos, mas também não chega a ser uma divisão de temas muito grande, assim. Mas aí ela tem essa característica de terminar, né, esses capítulos, assim, por exemplo. Desconfio que ao seguir o rastro de todos os livros como se fossem peças de um tesouro perdido, esses viajantes estavam construindo, sem saber, os alicerces do nosso mundo. E até pra falar, né, sobre algumas coisas, assim, mais específicas, tipo, ela tava começando a falar, né, dos rolos. Ela fala assim, do rolo de papiro, né? Ela fala: o primeiro livro da história nasceu quando a palavra, apenas escrita no ar, encontrou abrigo na medula de uma planta aquática. E assim transitavam pelos caminhos da invenção e pelas rotas da memória, quando ela vai falar sobre as bibliotecas. Ou reflexões, né? Ou ainda reflexões como o fato de podermos todos amar o passado é algo profundamente revolucionário, quando ela vai falar sobre os livros como ferramentas fundamentais para a preservação da memória. Ou, por fim, um exemplo. Nossa pele é uma grande página em branco, o corpo, um livro. O tempo vai escrevendo pouco a pouco sua história no rosto, nos braços, no ventre, no sexo, nas pernas. Assim que chegamos ao mundo, imprimem um grande O em nossa barriga, o umbigo. Depois, outras letras vão aparecendo lentamente. As linhas da mão, as sardas como pontos finais, os traços que os médicos deixam quando abrem a carne e depois costuram. Com o passar dos anos, as cicatrizes, as rugas, as manchas, as ramificações das varizes desenham as sílabas que narram uma vida, sabe? Assim, então eu lia e eu suspirava. Ela coloca, até assim, ó, penso que a tatuagem é uma sobrevivência do pensamento mágico, vestígio de uma fé ancestral na aura das palavras, sabe? É uma escritora fantástica e assim, eu acho que dá pra ver o tanto que eu fui marcando aqui e desenhando e grifava, e eu colocava coraçõezinhos nas páginas e puxava, sabe? Tudo assim, acho tão lindo. Então, realmente você percebe que é um livro escrito por uma leitora apaixonada por livros, que se dedicou ali pra pesquisar, porque, nossa, é uma pesquisa muito extensa, dá pra ver pela riqueza de detalhes. A história dos livros. Assim, esse livro me acompanhou desde o começo do ano até agora, e eu demorei tanto pra ler, não porque eu não tava gostando, muito pelo contrário. Assim, tinha muito tempo que eu não pegava um livro que eu, a princípio, achei que seria só pra estudo, e de uma forma mais objetiva, de pesquisa mesmo, de criar repertório, enfim. E eu não fechava as páginas, assim, lia pílulazinhas por dia e fechava pensando, não, eu vou guardar, porque eu quero ler mais depois, eu não quero acabar tudo agora. Eu realmente usei como livro de estudo também, então, igual eu falei, eu me permiti só pílulazinhas, assim, diárias, e quando eu realmente podia ficar 100% focada e eu anotei, esse livro me fez criar um template no Notion para registros de referência, de citações, de ideias de conteúdo, e nossa, quanta ideia de conteúdo esse livro me deu. É por causa dele que eu comecei os boletins literários, não sei se é assim que eu posso falar, é porque eu vi alguém falando isso, não sei se foi na live ou em algum comentário, assim, de notícias, dados e curiosidades aleatórias sobre livros que eu tô postando tanto aqui no Reels, mas no Instagram também, principalmente no TikTok. É um livro que realmente me deixou muito inspirada. Eu acredito que quem ama livros, quem ama os livros e histórias em geral, também vai se apaixonar muito por Infinito e um Junco. Porque afinal, como diz a própria autora, todos os leitores carregam dentro de si suas íntimas bibliotecas clandestinas de palavras que deixaram marcas. Esse livro, inclusive, me deu a ideia de criar uma série aqui de vídeos pro canal com livros para estudar os livros. Acho, assim,
esse aqui foi o melhor pra começar essa série. Se você tem interesse, se você acha que é válido, você gostaria de saber mais livros assim, ou livros em geral pra estudar mais os livros, pra saber um pouco mais sobre as histórias dos livros, deixa aqui nos comentários, por favor. Vou deixar também aqui na descrição o link pra esse livro lá na Amazon, se você quiser, né, dar uma olhadinha, às vezes no e-book, às vezes no livro físico. Esse aqui eu recomendo que se pegue no livro físico pra você marcar. Se você for como eu, que quer marcar, quer estudar, quer registrar, porque assim, meu livro tá todo coloridinho. E como a gente tava falando, né, ela falou bastante sobre a história dos livros com o formato do papel, do papiro, e enfim, vários outros que ela coloca ali. Foi uma experiência de leitura muito bonita também, poder, sabe, ter algo físico ali pra viver essa leitura. Mas vou deixar aqui na descrição, se vocês quiserem o link. Comprando por esse link, vocês me ajudam muito, muito, muito com o meu trabalho, porque eu ganho uma pequena comissão. E é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, não deixa de dar um like, me ajuda muito, tá complicado criar conteúdo pro YouTube ultimamente. E aí, dando like, deixando comentário, vocês ajudam esse vídeo a ser entregue pra mais pessoas e, claro, pra eu entender, né, se esse tipo de conteúdo faz sentido pra você, se vale a pena trazer mais. E mais uma vez reforçando, se você gosta de vídeos, de conteúdos, de informações sobre o mercado editorial e sobre os próprios livros, me segue nas minhas redes sociais, vou ficar muito feliz. Eu também tenho um projetinho no Catarse, que é a melhor forma, assim, de me apoiar financeiramente, se você acha que faz sentido pra você, se cabe no seu bolso. Vou deixar o link aqui pra você conhecer o projetinho lá no Catarse também. E eu tô todos os dias, praticamente, fazendo lives de coworking, né, de foco, de produtividade. Lá na roxinha, o link vai estar passando aqui também. E a gente papeia muito sobre o trabalho com os livros, sobre livros em geral, sobre o mercado editorial. Tô comentando em tempo real essas leituras. O pessoal lá das lives já me ouviu falar desse livro várias vezes, já me viu lendo esse livro ao longo de 6 meses, basicamente, né? E é isso, se você assistiu até aqui, muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!